Ao abrir o Illustrator, primeiro você configura o papel, né? Então você entra em Novo, escolhe o tamanho do papel, vou trabalhar em um A4, o A4 ele tem como largura 21 centímetros por 29,7 centímetros. Eu quero com 300 dpi e eu crio o papel. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas ferramentas simples do Illustrator que a gente utiliza muito, formas básicas de se trabalhar. Por exemplo, aqui você tem a ferramenta retângulo, polígonos, né? Esses são os polígonos para a gente trabalhar no Illustrator. Por exemplo, o retângulo. Eu vou clicar com o mouse e ele vai criar um retângulo. Se eu segurar a tecla Shift, ele faz um quadrado. O Shift mantém a forma com os lados iguais. Se eu pegar um círculo, por exemplo, só com o mouse ele faz uma elipse. Segurando o Shift, ele faz um círculo perfeito. Temos também aqui alguns elementos, como, por exemplo, o traço desse retângulo, por exemplo, né? Eu vou clicar no zoom aqui para você ver. Esse traço, ele é marcado por âncoras. As âncoras são esses pontos que a gente vê nas junções das arestas. A ferramenta seleção, a gente seleciona e arrasta a imagem. A ferramenta seleção direta, você seleciona essas âncoras com um clique e mais um clique você consegue mexer nas âncoras. Você consegue editar a forma vetor com 2 cliques, puxando essas âncoras. Ferramenta seleção. Com a mesma ferramenta seleção e clicando em curva, você transforma aquela linha angular em linha curva. E com essas alças você consegue ajustar essa curva. Eu consigo também colocar mais pontos nesta linha. Como que eu faço isso? Clico em ferramenta seleção, eu venho na ferramenta caneta, essas canetas aqui, eu pego, abro todas elas e eu tenho minhas canetas. Caneta com símbolo de mais, eu adiciono âncoras. Caneta com símbolo menos, eu extraio, eu tiro, elimino âncoras. Então você consegue trabalhar dessa forma, com curva, seleção direta e com canetas colocando e tirando âncoras. Por exemplo, aqui, eu vou tirar esta âncora. Eu transformei o quadrado num triângulo. Eu quero transformar este ângulo em curva e eu faço isso. Eu consigo alterar a forma desse jeito. Ferramenta caneta, né? A ferramenta caneta, ela tem a função de desenhar. Então, quando você pega essa primeira caneta, você clica, solta o botão do mouse e posiciona onde você quiser. Eu quero aqui, eu dou um clique. E ele solta novamente. E você vai clicando aonde você quer posicionar essa ponta da caneta, tá? Também você consegue aumentar a espessura do traço. Então, olhando aqui em cima, traçado um ponto, eu escolho 7. O traço fica mais pontudo. Consigo tirar também esses ângulos muito agudos. Como que eu faço isso? Ferramenta seleção, abro a janela traçado e em traçado eu clico em arremate arredondado, canto arredondado. Isso deixa um acabamento melhor para a imagem quando você trabalha com detalhes, né? Toda ela fica com cantos arredondados. Tracejado. O que são linhas tracejadas? Por exemplo, vou tirar a seleção. Quando você vai fazer uma outra função, você precisa tirar a seleção do que tiver na tela. Clico na seleção, clico na tela, você tira a seleção. Eu vou voltar para a espessura 1 pt, um ponto. Eu vou pegar a caneta, vou dar um clique, faço uma linha reta, solto, dou mais um clique. Tecla ESC, eu libero essa ponta, ó, liberei. Nessa linha já selecionada, eu vou tracejar, fazer uma linha tracejada. Como que eu faço isso?
linha tracejada em traçado, eu escolho a espessura que eu quero, o traço e o gap, o espaço para esse traço. Se eu quiser mais espaço, eu passo isso daqui. E olha como vai ficando a minha linha tracejada. Eu quero assim. E aí, clico na seleção, eu tenho uma linha tracejada. Também consigo editar essa linha tracejada. Por exemplo, eu quero um ponto aqui, ferramenta seleção, eu consigo fazer isso com a linha. Percebe que a minha linha está com uma área branca, cobrindo o que está por baixo. Por quê? Aqui na área de cor de primeiro plano, preenchimento, eu tenho cor. E essa cor está branco, mas se eu clicar 2 vezes, eu posso colocar uma outra cor. É aqui que a gente coloca cor numa imagem. Eu não quero cor, eu clico em nenhum. E aí eu fico só com o traçado. Traçado é esta daqui. Continuando a função seleção direta, eu consigo mexer nessa linha, eu consigo colocar mais âncoras com o mais, consigo editar essas âncoras e assim por diante. Consigo colocar curva, ferramenta seleção e ir mexendo nessa forma. Para colocar cor, então, por exemplo, cor, eu quero pegar esse círculo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei um outro círculo, Ctrl+C, Ctrl+V, copiei um outro círculo. Preenchimento é essa área, então aqui eu vou colocar, por exemplo, uma cor amarelo. Clico aqui, ele veio com amarelo aqui. Nessa outra eu quero uma cor vermelho. Clico aqui, vermelho está aqui. E nessa eu quero uma cor azul. Eu clico no tom de azul que eu quero e azul. Vamos supor que eu quero agora que todas as cores sejam iguais. Eu quero que todas sejam amarela, né? Então eu seleciono essa cor, Shift, esta, eu pego o conta-gotas, ferramenta conta-gotas, e clico na cor que eu quero que as outras fiquem iguais. Só clico aqui e ela vai ficar amarela. Então, cor, a gente vai trabalhando dessa forma. Eu quero criar 2 elementos separados. Por exemplo, eu quero esta forma, aqui eu vou mudar a cor, eu quero fazer um corte dele, por exemplo. Só que eu não quero a linha tracejada. A linha tracejada eu vou deixar sem linha. Aqui também, sem linha. Então, nós temos somente a cor. Vou posicionar essa forma aqui. Vou selecionar as duas e quero mostrar algumas formas aqui para vocês entenderem o que eu quero fazer. Por exemplo, eu selecionei essas duas formas, Ctrl+C, Ctrl+V novamente, Ctrl+C, Ctrl+V novamente. Essa função que eu vou usar aqui se chama Pathfinder. Pathfinder está em janela, as ferramentas você encontra em janela. Pathfinder. O que você faz em Pathfinder, por exemplo? Tem algumas funções aqui, ó. Então, função unir, ela uniu, virou uma forma só. É um vetor único. Seleciono os dois. Função menos frente. Olha o que acontece. Ela virou uma lua. Ela tirou a bola da frente e ficou somente essa parte. Função intersecção. Somente a parte do meio que vai ficar. E vamos fazer mais uma aqui. Espera um pouquinho. Ctrl+C. Ctrl+Z, Ctrl+Z, Ctrl+Z. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero fazer mais um. Então, por exemplo, nessa daqui, selecionei. Eu venho aqui na ferramenta, deixa eu fechar essa aqui. Intersecção. E nesta, eu quero excluir. Olha o que acontece com as imagens, né? Com as 4 formas que eu trabalho em Pathfinder. Eu criei essa forma, criei essa, esta e esta. E você pode também selecionar todas e jogar uma cor única para todas também. E dessa forma, então, você vai trabalhando os elementos do Illustrator, né? Com essas ferramentas simples, né?
Ferramenta texto. Ferramenta texto, eu escolho. Eu posso inverter aqui também, tá? Primeiro tiro a seleção. Inverto, eu quero cor no traçado e quero... Espera um pouquinho. Eu quero tirar a seleção, não quero nada selecionado. Eu inverto aqui e eu vou pegar texto. Texto é aqui, ó. T. Eu vou escrever Nelson, meu nome, por exemplo. Ele vai ficar com uma seleção. Com a tecla Shift, eu posso aumentar o tamanho do texto. Eu posso mudar a cor desse texto. E posso também alterar a fonte. Como que eu faço isso? Seleciono a ferramenta texto, eu grifo o texto e aqui em cima você vai ter fontes. Deixa eu colocar ele numa outra posição, peraí, onde a gente consiga ver. Aqui. Fontes. O texto está selecionado. Na medida que você vai passando, na fonte, você altera a fonte do seu texto. E aí você pode fazer essa alteração assim. Ok, pessoal? Então essas são algumas informações para vocês entenderem um pouquinho sobre ferramentas do Illustrator. Mostrei para vocês a ferramenta de caneta, adição de âncoras, subtração de âncoras. Mostrei para vocês formas, polígonos, texto, traçado, Pathfinder, tá bom? Abraços!